Uou, salve galera, muito boa noite para você que está sintonizado na Record News Santa Catarina. O Conexão ND está só começando. Na próxima meia hora vamos falar muito de esporte, vamos falar de voleibol. Meu convidado de hoje é gaúcho de São Leopoldo, torcedor do Aimoré, o Índio Capilé. Tô brincando, ele é gremista. No Rio Grande do Sul é gremista. Como atleta foi um dos maiores jogadores da história do voleibol mundial. O nome dele está no hall da fama do vôlei. Saiu das quadras, trabalhou como dirigente, como técnico. Hoje é técnico da seleção brasileira masculina. Como atleta, fez parte da geração de prata que conquistou a medalha prateada nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Estou recebendo aqui nos estúdios do Grupo ND, Renan Dalzotto. Boa noite, Renan. Como é legal falar contigo, cara. Boa noite. Prazer enorme estar aqui com você. Muito bem feita essa apresentação, senão que você fez lá uma pesquisazinha. Fiz o dever. Mas muito legal, muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui para poder bater esse papo. Que legal. Renan, é totalmente aceitável que você não lembre, mas em 1999, ali para virada para 2000, uma das primeiras matérias que eu fiz para televisão, no esporte, foi ao lado da jornalista Mônica Ramos. Com você, Mr. Renan Dalzotto, o tempo voa, hein? Foi, é verdade. A Moniquinha hoje está super bem, de vez em quando encontro com ela. O tempo voa, né? Mas eu tô uma vida dentro do voleibol, né? Eu comecei jogando voleibol com 11 anos de idade, aí fui para a seleção com 16 e lá fiquei até 88. Quando fui morar na Itália, voltei para ser treinador e desde lá não parei mais. Por um período fiz parte da gestão de alguns projetos aqui em Santa Catarina, com a Unisul, depois com a CIMED, né? E ali a gente teve chance e oportunidade de se conhecer. Legal. Renan, quero agradecer, né? Começar te agradecendo, essa simpatia, essa simplicidade. A resenha contigo é sempre boa. Cara, em 2021, você deu um susto em todo mundo. Pegou Covid e a história foi complicada. Eu quero começar falando disso para depois a gente só falar de coisa boa. Acabou sendo uma coisa boa. Acabou né? sendo Porque também, tá certo. Estamos aqui Verdade. Batendo um papo muito agradável. Mas o que aconteceu, Macha, eu assumi a seleção brasileira em 2017. Aí fizemos um 2017 muito bom, nós fomos campeões da Copa dos Campeões, 2018 vice-campeão mundial, 2019 foi o melhor ano, né? De 5 competições, vencemos 4, foi muito bom para chegar em 2020, né, nos Jogos Olímpicos de Tóquio com todo vapor. E aí o mundo parou em 2020, e em 2021 retomamos os trabalhos. No terceiro dia de treinamento da seleção brasileira, eu peguei Covid lá no Rio de Janeiro, em Saquarema. Claro, eu cheguei lá já, com certeza, né, com o vírus. Mas eu cheguei lá, dia 6, dia 10, eu fiz o exame e comprovou, né, que eu estava com Covid. Minha esposa foi me buscar correndo lá em Saquarema. Ficamos no Rio de Janeiro, na casa de um casal de amigos que liberou o apartamento para a gente. Eu bem mal, muito mal mesmo. Eu estava muito preocupado ali porque eu tinha acabado de perder 2 amigos do voleibol, sabe? Um gaúcho de Novo Hamburgo e um outro do Rio de Janeiro. A minha faixa etária, um pouquinho mais velho, mas pessoas extremamente saudáveis. E ali eu fiquei muito impactado com aquilo. E um grande amigo meu, no dia que eu internei, ele foi entubado, né, que foi o Radamés Latari, que hoje é presidente da CBV. Então eu entrei muito preocupado, sabe? Com muita falta de ar. Eu lembro que quando me botaram na maca, é uma coisa meio impactante, porque você está com Covid e você vai ficar em isolamento total, né? Eles dão a roupa deram para a Analisa, para minha esposa. Eu fiquei só com o meu celular e o óculos, né? Tipo, tchau. E eu fiquei assim, muito emotivo ali. Eu falei para ela, eu estou com um péssimo pressentimento. E ela falou, não vai dar tudo certo, tal. Fui para dentro, fiquei 2 dias com oxigênio, com a máscara. Aí, no dia 18 para 19, às 5 horas da manhã, eu mandei uma mensagem para ela. Porque eu ficava trocando mensagem com ela e tal. Aí, dia 18 para 19, 5 horas da manhã, eu mandei a mensagem. Amor, vem para cá agora e me entuba. Eu pedi, sabe? Me entuba porque eu tinha certeza que eu ia morrer aquele dia, sabe? Dia 19 de abril. E aí eu apaguei. Foi a última mensagem que eu tenho no meu celular. Daí eu apaguei ali e acordei 30 dias depois. Acordei 30 dias depois. Foi um momento, assim, muito duro. Mas principalmente para minha família, para os amigos, familiares, sabe?
Porque eu tive uma vivência ali, dormindo, apagado, total, né? Quando eu acordei, que eu vi, senti tudo aquilo que eu vivi. E eu sei distinguir bem, mas o que foi viagem das drogas, porque tu Dos fica remédios. meio zureta, né? Sim. Tanto que quando eu acordei, eu achava que eu tinha sido sequestrado. Eita. Fiz uma história na Sai cabeça. daqui, médico, sai toda daqui. maluca, é. E ali depois eu vi, para o que eu estou falando, sabe? E depois, no meio de tudo isso, eu tive uma vivência muito ruim. Porque eu tive muitas intercorrências. Então, dia 19, quando me entubaram, eles viram que eu estava com várias tromboses, né? Uma muito grande na artéria femoral. E tanto que ligaram, falaram, olha, estamos indo para a cirurgia, possivelmente vai ter que amputar a perna. Eita. Porque a perna já estava sem... E aí viram que era muito grande o trombo, né? E era numa artéria, não era numa veia. E aí falaram, cara, ele está muito debilitado, não vai resistir à cirurgia, temos só que retirar. E torcer para não... E aí botaram um filtro na veia cava, botaram um monte de aparelhos para os outros trombos também não ficar muito à vontade circulando, né? E aí me operaram, deu tudo certo, foram momentos tensos ali, eu fiquei uma semana e fui estubado. Quando fui estubado, eu peguei uma infecção hospitalar, peguei uma pneumonia, peguei uma bactéria muito chata, que é KPC. Uma bactéria assim, depois, quem quiser pesquisar, assim, é uma bactéria muito forte, né? É uma terceira mais letal, assim, do mundo. E ali eu comecei a ter muita febre. Aí me entubaram de novo, né? Me reentubaram. E aí foi muito tenso ali. Foi muito tenso porque no final de uma semana eu estava muito mal. Isso tudo eu estou falando porque eu não lembro de nada disso, né? Tudo relatos dos médicos e da minha família. Aí tinham que me estubar, porque não pode ficar tanto tempo assim, né? Entubado. E um dia antes, o corpo começou a entrar em falência, tive uma parada, tiveram que dar uma reanimada, enfim. E aí fizeram uma traqueostomia. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque com a tráqueo você começa a acordar. Você começa a acordar e eu consegui combater daí e tentar voltar. E nesse meio tempo tive um pneumotórax também. Então tiveram muitas intercorrências né, durante o tratamento. E quando eu acordei, eu perguntei para minha esposa, puxa, quantos dias, né? Eu estou aqui, eu não tinha a menor noção, né? Aí quando ela falou, está um mês, né? Eu fiquei muito tenso, porque eu falei, cara, é impossível. E eu não me mexia, né? Eu estava amarrado na cama e não mexia. Eu perdi quase 30 quilos, perdi 27 quilos. Tem até umas imagens, esse aí já é o processo de recuperação, mas dá para ver como você estava mais magro. E depois de passado, recuperado, você teve noção como, claro, teus familiares, teus amigos, teus fãs ao redor do mundo ficaram preocupados contigo, porque você era notícia todo dia. Então eu vou te contar. Todo dia. Essa pista aqui que está aparecendo aqui na imagem agora, aí eu já estou dando um trotezinho. Certo. Isso aí já foi, tipo, uma semana depois que eu comecei essa reabilitação. Eu cheguei nessa clínica, que assim, ó, profissionais fantásticos, cheguei com cadeira de rodas, né, e no oxigênio. E comecei, por quê? Porque quando eu acordei, eu saí do hospital dia 22 de maio. Larguei a cadeira de rodas e o oxigênio no dia 5 de maio, junho, 5 de junho. E dia 11 de julho, um mês e uma semana depois, eu estava embarcando para Tóquio. Completamente ainda fragilizado, Entendi. mas eu sabia que eu estava correndo contra o tempo. Então, essa pista que está aparecendo aqui, ela tem 20 metros. Esta azul, ela tem 20 metros. E no dia que eu cheguei, eles falaram, para a gente montar teu plano de trabalho, você vai ter que caminhar nela. Durante 12 minutos. Né? Durante 12 minutos. E eu caminhei 6 metros. Durante 12 minutos. Não conseguia caminhar. Ou seja, eu rastejava passo por passo. Porque eu desaprendia tudo, a caminhar. Perdi toda a coordenação motora, força, né? Aí eu já estava conseguindo subir um degrau. Mas, enfim, assim, eu perdi muito, sabe? Perdi muito fisicamente. Também a capacidade pulmonar também muito debilitada. Então, fiz muita bike. Entendi. Assim, uma recuperação de atleta mesmo, sabe? De chegar da ânsia de vômito, treinava 2 vezes por dia, muita fisioterapia, para poder ter chance, né, e a oportunidade de ir para a Olimpíada, porque eu queria muito. Era minha primeira Olimpíada, um trabalho durante 3 anos, sabe, construído, e infelizmente eu
passei por um momento bem ruim, né? Mas que no fim tudo deu certo. Ah, que bom, cara. Que E bom, tamo aí. que bom te ter aqui agora, cara. Falar de vôlei, então. Você começou em São Leopoldo mesmo, justamente nesse esporte, ou praticou outras modalidades na tua infância, na tua adolescência? Quando é que o vôlei entrou na tua vida? Então, é bem curioso, eu gosto de contar isso, porque eu nasci em São Leopoldo, aí com 6 anos de idade, meu pai levou todo mundo para Porto Alegre, falou, cara, vamos começar aqui, né? A gente estava começando a entrar no primeiro grau, tudo. E eu entrei numa escola, chama Inácio Montanha, Colégio Estadual Inácio Montanha. E o professor de educação física, nós tínhamos 2 professores. Um era o Crespo, que só dava basquete, o professor Crespo, e o outro era o João Batista dos Santos, que só dava voleibol. Só dava voleibol. E uma coisa muito interessante, nessa época eu jogava futebol, como todo garoto, fazia escolinha lá do Grêmio e tal, e eu era apaixonado por futebol. E eu comecei a jogar, então, treinar voleibol no recreio. No recreio, o professor vinha, você é grande, vem para cá. É Aí alto, vamos pra quadra. alto, vem. Eu comecei a me adaptar, comecei a gostar. Aí foi depois das aulas, né, nas aulas de educação física, até que ele falou, olha, vamos treinar profissionalmente. Eu comecei a treinar com 11 para 12 anos, né? E com 13 para 14 eu já fui para Sojipa com ele era o treinador da Sojipa. E aí uma coisa muito bacana, daquela escola que esse professor, né, só dava voleibol, formou, saíram dali Paulão, campeão olímpico, saiu dali Kid, saiu dali Paulo Roese, saiu dali Marcos Vinícius, vice-campeão olímpico, saíram dali tanto, já Nelson acabou sendo atleta dele, não na escola, mas no clube. Então, assim, é um professor formador. Então, eu digo assim, o nosso futuro está nas escolas e nesses profissionais. Nós temos que investir na estrutura e nesses profissionais. Eles que são os verdadeiros geradores, né, que alimentam toda essa cadeia esportiva. Vôlei, basquete, ginástica, atletismo, tudo isso. Isso aí são fotos bem tá vendo umas fotos lá do antigas? início, né? Legal. Seleção brasileira. Esse é o jogo desafio, aqui, desafio. Esse aqui é o desafio. Desafio Brasil-Rússia. Esse aí Lembro é o desafio. muito disso. Esse é o desafio Brasil-Rússia em 1983, no Maracanã. Vou fazer uma observação aqui meio audaciosa. Mas você tem uma pinta de modelo também, não tem não, Renan? Tinha uma pinta de modelo aí já nessa época, hein? Fazia umas publicidades. Sim, fazia um comercialzinho ou outro. Mas cara, não. Santa Catarina te abraçou, né? Tenho certeza absoluta, sem muito, medo de errar, muito. que Florianópolis e todo o estado, né, de Santa Catarina tem um espaço especial no teu coração. Mas muito grande. E já faço uma outra pergunta. Aliás, foi o coração que te trouxe para cá? Foi porque eu estava com 28 anos no aeroporto de São Paulo, quando eu conheci a Ana Lisa. Ela com 17 anos, na verdade, na época ela tinha 16. Quando eu olhei, eu falei, puxa, é a minha mulher. É a minha mulher, Aí fui conversar com ela, tudo. Ela me passou o telefone, né? Telefone fixo e tal. E daí eu ficava ligando para ela, tudo, mas eu, 11 anos mais velha, ela uma criança, né? Ligava à noite, que era mais barato? Aí só não ligava a cobrar, porque os pais dela eram bravos, certo. né? O Pietro e a dona Leoni são pessoas maravilhosas ainda. E eu lembro que a minha sogra me boicotava. Não, ela não está. Eu sabia que ela estava em casa. Até que eu conseguia falar com ela, tudo. Aí eles puderam me conhecer. E nós casamos. Nós ficamos 3, 4 meses juntos. E casamos em 88 mesmo. Eu com 28, ela com 17 anos. Para morar na Itália. Porque a Ana, ela é italiana, nasceu na Itália, né? E veio pequena aqui para o Brasil. Foi para o Rio e muito, muito jovem aqui para Florianópolis. E a família elegeu Florianópolis como a cidade para morar. E aí eu falei, puxa, e eu descia muito de carro do Rio para Porto Alegre. E todo gaúcho, ele para tem aqui. O litoral de Santa Catarina como um sonho de consumo, né? E aí eu parava sempre aqui. Então era um desejo também meu de um dia poder vir para cá. E aí, quando eu conheci a Ana, falei, pô, fechou, né? Aí nós temos residência aqui há 34 anos. Que legal. Renan, me ajuda aqui, eu vi uma foto ali, tive umas lembranças. Tem uma lembrança muito assim, muito anos 80 ali, segunda metade dos anos 80, você com a camisa da Pirelli. Eu, inclusive, comprei, te contei no intervalo aqui, antes do programa começar, comprei na loja A Esportiva, uma lembrança que eu tenho assim, do voleibol, né? Esse time aí, junto com aquela equipe do Bradesco, fez história no esporte, mudou um pouco a cara do esporte que a gente começou a curtir o vôlei.
Foi porque essa Tá aí a camisa da Pirelli aí. É boa, muito legal. Eu tenho ainda todas as camisas que eu joguei até hoje, eu tenho elas todas guardadas, né, ensacadas, tudo bonitinho. E eu não sei o que eu vou fazer com elas um dia. Tudo que eu queria era poder ter um espaço aqui em Santa Catarina para poder chamar Guga, Xuxa, gente do futebol, assim, vários atletas, né? Renato Sá, meu amigão, Oberdan, pessoas que viveram aqui para levar um pouco o pessoal do remo, a Fabiana Beltrame, Fabiana, vários atletas que representaram Santa Catarina de forma mundial. Colocar numa escola, numa universidade, todos esses indumentos, né? Isso aí eu acho que é história, sabe? Seria muito legal. É um projeto que eu ainda tenho na cabeça, que um dia eu gostaria muito de poder doar tudo isso para alguma instituição que fizesse a curadoria disso, né? Mas a Pirelli e o Bradesco foram os dois times que revolucionaram o esporte no Brasil. Eu não vou dizer o voleibol, não, o esporte. Porque em 81, a minha primeira Olimpíada foi em 1980, em Moscou. Eu era muito jovem ainda, e lá estavam pessoas muito importantes. No caso, você viu uma o delas... ursinho chorar? Você viu o ursinho chorou? O Misha. O Misha. Né? O Misha. Eu tenho o ursinho também, que até legal, hoje em casa. Que legal. Então, assim, muito legal. E porque a história, ela tem que fazer parte da nossa vida. Né? Qualquer um, independente do setor que trabalha, do ambiente que vive, qualquer um tem uma história bonita para contar. Todo mundo tem uma história, por isso ela tem que ser sempre resgatada. Que legal. E aí, em 81, a Atlântica Boa Vista, que depois virou Bradesco, ela foi a primeira vez que teve patrocínio oficial, patrocínio profissional dentro, carteira assinada para atleta e tudo mais no Brasil, dentro do esporte, tirando o futebol. Né? E ali chegaram a mudar a lei, para poder realmente o pessoal ser carteira assinada e tal, porque antes era só esporte amador. Né? E realmente, não se ganhava nada até 1980. Assim, nós quando jogávamos na Sojipa, quando ganhava lanche, um tênis, ficava super feliz, né? E depois, em 81, começou a profissionalização e primeiro com a Atlântica Boa Vista Bradesco, e a Pirelli veio na sequência e acabou sendo, junto com a Fiat Minas, assim, os grandes desafios. Tínhamos também aqui em Santa Catarina o time da Chapecó e da Sadia, eram muito bons, muito bons. Então foi uma época assim, muito boa, que o voleibol ali ele começou a crescer muito no Brasil, e com os resultados dessa geração aí, né, dos velhinhos lá, da geração de prata, com o Campeonato Pan-Americano, campeonato, vice-campeão mundial, campeão de mundialito, vice-campeão olímpico, e esse jogo memorável no Maracanã, em julho de 83. Lembro disso, cara. Tenho duas fotos para te mostrar antes do final do bloco, tá? Quero a tua ajuda aqui. Primeira foto é a seguinte: quando eu era mais jovem, criança, pré-adolescente, diziam muito que o meu pai era parecido com o Bernard, seu Rogério Barbosa. Inclusive, me chamavam de Bernardinho, por causa parecido. Eu ia, às vezes, encontrava um amigo do pai, né? O teu pai é parecido com o Bernard. O vôlei estava muito em alta, né? Parece. O vôlei estava em alta. Isso foi nos anos 80, né? Esse é meu pai. Qual que é o teu pai? É o de azul? Meu pai ele não bebe, tá segurando uma garrafa de vinho, provavelmente ele ganhou de aniversário, mas ele não bebe, tá segurando ali. Um vinhozinho do Porto, né? Um vinhozinho. Diziam que ele era muito parecido. O Bernard tinha um bigode, parece. meu pai tinha bigode, tentei encontrar uma foto dos dois atuais. E o Bernard vem direto aqui para Santa Catarina, né? Ele vem direto, ele é casado com uma catarinense, a Carminha, que é de Criciúma, e o Bernard é um grande amigo que eu fiz no esporte. Grande amigo. Parecido. Mas muito parecido. Se botar um óculos aqui, é igual. Ó, agora a gente vai pro intervalo marotinho, rapidinho, vai na cozinha, abastece aí o que tiver que ser abastecido, volta, porque no próximo bloco vamos falar de seleção brasileira, do futuro do vôlei, e vai ter um quiz manezinho para saber se o Renan Dalzotto tá fera, se já tá nativo da cultura de Floripa. Mas antes, como eu falei que eram duas fotos, mostrar mais uma outra foto que eu sei que é muito importante aí para toda a tua história. Pode colocar na tela aí, vamos ver. Depois o Renan vai falar sobre essa foto que vai aparecer no próximo bloco. Vamos dar uma olhadinha, ver se o pessoal coloca lá no ponto pra gente. Separei essa foto aí, quem separou foi o nosso Matheus Alves, foi dar uma stalkeada nas tuas redes sociais, puxou uma ou outra ali, encontrou essa, falou, poxa, essa aqui eu acho que é legal a gente colocar no programa. Tá no ponto? Vamos ver se tá no ponto aí, senão a gente bota, tá no ponto. Ê, minha mãezona! Saudade. Essa foto tem história também. Fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta, ainda vai contar um pouco mais sobre essa foto, vamos falar muito sobre o voleibol brasileiro e mundial. É rapidinho.
Uou, estamos de volta aqui na Record News Santa Catarina com o segundo e definitivo bloco do Conexão ND. O papo é voleibol. Estamos recebendo o técnico da seleção brasileira masculina, Renan Dalzotto, um gaúcho radicado e amado por Floripa, por Santa Catarina. Renanzinho, no meu coração, a primeira pergunta do segundo bloco é sempre fixa. Faço ela para todos os entrevistados, né? Tento direcioná-la a todos os meus convidados aqui. O esporte realmente transforma? E digo mais, como te transformou, como te impactou? Puxa vida, eu estou dentro do voleibol há 52 anos, dentro das quadras de voleibol, né? Então, assim, eu acompanhei todo o crescimento do voleibol, todo o desenvolvimento, desde a parte bem amadora de formação até o mais alto rendimento. E tive a oportunidade de trabalhar como atleta, como treinador, como gestor, né? E dentro das instituições também, de empresas patrocinadoras e na Confederação Brasileira de Voleibol. Então, conheço todos os ambientes e eu posso te dizer, Macha, que para mim foi minha grande universidade, né? Eu estudei, fiz tudo que tinha que fazer, mas essa vivência com o esporte, com os valores do esporte, né? Com desenvolver amizades, respeito, disciplina, enfim, você ter foco, sabe? E tentar buscar da melhor maneira possível, né? Os principais resultados que você tenha como sonhos. Eu acho que isso, o esporte, foi assim, fundamental para mim. Foi fundamental para mim. Eu tento passar isso para meus filhos, nos ambientes que eu convivo, né? Mas eu devo muito à minha família isso, né? Meu pai e minha mãe que apareceu aí, foram apoiadores, minhas duas irmãs. Depois eu tive uma irmã mais jovem, mas as duas mais velhas me apoiaram demais, a Magda e a Giovana. E meus pais foram impressionantes, assim, o quanto meu pai chegou a virar supervisor do time, porque ele ia buscar todo dia. Eu era muito jovem, eu era o mais jovem Então, assim, você vê o comprometimento que né, de todos que estão em volta para fazer a coisa acontecer. Porque muita gente acha, eu também quero, eu também... Mas precisa um nível de doação muito grande para você trilhar um caminho, para você hoje, né, apresentar aí com uma autoridade, estar sentado aí na cadeira como você, o que você já construiu de estrada. Estou aqui, ó, tremendo, sabe? Na tua frente aqui. Não, mas então, assim, eu acho que essa experiência é muito legal. E o esporte, ele me agregou demais, mas muito. Legal. Aquela geração que tinha Renan Dalzotto, Bernard, Montanaro, Bernardinho, Xandó, William, Domingos Maracanã, Amauri e outros jogadores que eu não vou lembrar o nome aqui, ficou conhecida por a geração de prata, pela medalha prateada conquistada em Los Angeles em 1984. Isso mudou a história do esporte, mudou o vôlei nacional e acredito que em razão disso mudou o vôlei mundial, né? Com uma seleção brasileira ainda mais forte, que culminou anos depois no Ouro de 92 em Barcelona, com aquela outra geração, da Erotandi, o Paulão, Giovanni Gáveo, Maurício, Marcelo Negrão, Carlão. A história foi isso, né? Essa geração aí foi sensacional também, né? Essa é a nossa geração. Essa já é mais eu atual. Ali como treinador. Aqui a gente foi campeão da Copa do Mundo. Acho que essa competição aí é a Copa do Mundo do Japão. Ganhamos de forma invicta em 2019, um ano antes da Olimpíada. Então a gente estava indo num caminho muito bom até acontecer tudo que aconteceu e infelizmente a gente teve alguns tropeços. Mas aquela geração de prata ficou conhecida justamente por ter vencido essa medalha de prata e a gente fica muito feliz assim, em olhar para trás e saber que a gente contribuiu um pouquinho para essa história tão bonita que o voleibol hoje, né, pode dizer que há décadas vem conquistando e nem sempre ganhando tudo, mas chegando sempre entre os melhores, sempre entre os melhores. Na última Olimpíada, que nós não subimos ao pódio, ficamos em 4º lugar, na Olimpíada de 2021, para o Mundial de 2023, que nós jogamos agora na Polônia, que nós ficamos com a medalha de bronze, o único país que estava entre os 4 na Olimpíada e no Mundial foi o Brasil. Então o Brasil está sempre pontuando. Então é um projeto vencedor. Isso no vôlei masculino, no voleibol feminino, na praia, sabe? Então, assim, são muitas décadas com muito planejamento, muito foco, sabe? E é muito legal porque as gerações que vêm, elas sabem da responsabilidade que é e mantêm em pé isso, né? Porque para destruir é muito rápido. Então a gente tem muitos valores assim, muito fortes dentro do nosso centro de treinamento, que todo mundo que chega lá sabe. E isso já começa, não podemos negar isso, que os clubes fazem um ótimo trabalho também.
Legal. Parece que foi combinado, mas não foi, Renan. Nossa próxima pergunta tem um pouco a ver com isso que você está falando, né? Polêmica no Conexão. Tô brincando, nada polêmico. Renan, eu sou da geração que hoje está com 46 anos, vi vocês lutarem, eu vi a Olimpíada de 84, lembro muito bem. A camisa de manga comprida da Pirelli, a turma do primeiro ouro, todo o crescimento do voleibol, como você falou, do masculino, do feminino, do vôlei de praia. Tinha muita gente que não acreditava que ia pegar, pegou. E de repente, países que eram adversários tranquilos do Brasil vencendo, batendo a nossa seleção. Tive a impressão que os outros países evoluíram demais no esporte, tendo como exemplo o Brasil, né? E nós tivemos uma dificuldade em entender, não o nosso vôlei, mas essa evolução dos outros. Estou muito errado nessa análise? Eu tô feliz em escutar você falar isso, né? Acho que, independente, tá? Se eu gosto ou não gosto do treinador, da forma que ele está trabalhando e tal, Brasil, em 2 Copas do Mundo do futebol, saiu perdendo, né, para a Bélgica e perdendo para a Croácia. Para a Croácia, isso. Países pequenos, né, comparados com o Brasil, mas que formam atletas e tudo mais. Então, o futebol deu uma demonstração disso. E em todos os outros esportes também. E o porquê que isso acontece? Vou tentar explicar rapidamente, assim, o meu ponto de vista, claro, né? Deixar claro que existem várias visões quanto a isso. Mas o fato está que o mundo está globalizado. O mundo está globalizado, né? Hoje, na época que nós jogávamos, eu lembro que, por exemplo, nós que criamos o Saque Viagem, né? Eu que criei lá em Porto Alegre e tal, nós chegamos na Olimpíada e ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Né? Hoje, se alguém cria alguma coisa lá na Rússia, no Japão, 15 minutos depois está no meu celular. Então, a informação hoje, você não consegue mais reter só para você. Né? Então, você teve lá atrás, na década de 80, a União Soviética, o bloco da União Soviética era imbatível. Depois o Brasil, aí depois veio a época dos Estados Unidos, a Itália, e ganhava por vários anos, tudo mais. Hoje, né, você começa a ver, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. No ano seguinte, França foi campeão da Olimpíada. Agora a Itália foi campeã do Mundial. E vai revezando, porque hoje nós temos 7, 8 jogadores aqui. Essa aí foi o último Mundial, ficamos em 3º lugar. Muito comemorada essa vitória. Por quê? Essa medalha, eu vou explicar o porquê. Porque durante toda a competição nós perdemos um jogo, que foi a semifinal para a Polônia, que era a dona da casa, por 3-2. E aqui vem a justificativa de chorão, né? Né? A gente, infelizmente, perdeu o Lucarelli, que é um cara que faz uma diferença danada. Ele teve uma contusão na panturrilha e não pôde jogar a metade desse jogo. E a gente perdeu esse jogo. Talvez com ele a história poderia ser diferente, não sei, mas aumentariam as chances. Mas o fato está que nós perdemos o jogo, foi uma derrota e fomos disputar medalhas de bronze. E eu lembro que a confederação me ligou. Falou assim, sabe quantas medalhas de bronze o voleibol masculino tem na história do voleibol? Nenhuma. Nenhuma. Porque ou é 1º e 2º, ou vai ficar para 4º, 5º, né? E é verdade. E eu já tinha perdido uma medalha em Jogos Olímpicos. Nós reunimos, né, todos os garotos, comissão técnica, porque a gente sempre fala, né? Puxa, o brasileiro não valoriza o 3º lugar, a medalha de bronze, a medalha de prata, só quer 1º e tal. E aí eu fiz eu fiz uma pergunta, será que é o povo brasileiro ou somos nós que não estamos valorizando? Ou seja, ou a gente vai para a final, ou 1º ou 2º, tanto que na história nós não tínhamos nenhuma medalha de bronze. E é incrível como é que, puxa, vamos fazer a nossa parte, né? Então, foi muito legal essa conquista, porque foi a primeira medalha de bronze da história do voleibol masculino e quebrou um tabu enorme, assim, e foi muito comemorado. Foi muito comemorado, legal, porque saímos do Mundial com uma derrota. Só uma derrota. O time que foi para a final tinha 2 derrotas. Enfim, mas é o regulamento do campeonato, não tem o que chorar, né? Mas, assim, então, essa medalha foi muito importante, essa medalha de bronze, sabe? Porque o pessoal valorizou estar no pódio. E hoje, o nosso sonho, é chegar nos Jogos Olímpicos de Paris, sabe? Com toda a convicção de que nós vamos chegar no pódio. Legal. Sabendo que tem Polônia, França, Itália, Sérvia, Estados Unidos, Argentina, tem vários, 7, 8, né? Estou até esquecendo de alguma aqui. O Japão que está crescendo tremendamente, né? E a União Soviética, a Rússia que
está sob júdice ainda, não se sabe se vai participar ou não. A Rússia é uma tremenda de uma seleção. Como é que está o trabalho com a seleção, já que você entrou nesse papo? Que vem pela frente em 2023, você até falou, já é o projeto já 2024 da Olimpíada. E como é que é o planejamento de vocês, Renan, da comissão técnica em relação às convocações? Claro, convoca os melhores, convoca os caras, mas tem aquele espaço, sempre leva um ou outro da gurizada nova para sentir a pressão, para sentir como é que é vestir uma verde e amarela também? A gente está num momento não é renovação total, porque eu sou contra uma renovação total, né? Entendi. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Até pode-se fazer uma renovação total, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas. A Itália fez isso por 2 anos. Entendi. Por 2 anos a Itália colocou uma garotada e hoje está aí, foi campeão mundial, tem jogadores hoje conhecidos como melhores jogadores do mundo hoje. E a gente tenta sempre fazer uma mescla. E isso sempre deu resultado aqui no Brasil, né? Então hoje nós temos jogadores bastante experientes, como o Bruninho, Lucão, Lucarelli, Leal, Thales, e o restante muito jovens, garotos que estão crescendo, que estão. Esse ano é um ano muito importante, que nós temos o pré-olímpico, né? Ou seja, o classificatório olímpico. Não sabemos ainda aonde nós vamos jogar. Temos jogos pan-americanos no Chile. Nós temos a Liga das Nações, que é sempre uma boa preparação para o pré-olímpico, né? E Campeonato Sul-Americano em Recife, que ainda não está decidido, mas parece que vai ser lá em Recife. Então, assim, é um ano cheio de competições, 4 competições, mas com foco total, né, na VNL, que é a Liga das Nações, e no pré-olímpico. Vamos jogar o Sul-Americano também e o Pan-Americano para, obviamente, vencer. Até que o Sul-Americano a gente nunca perdeu na história. Nunca perdemos o Sul-Americano na história. E isso é uma coisa... difícil, é um peso que a gente carrega. Eu lembro que um ano, que foi o ano de 2019, no pré-olímpico, eu levei uma seleção mista para os Jogos Sul-Americanos. E eu deixei treinando no Rio de Janeiro o Wallace, Bruninho, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges, Lucarelli, ou seja, uma seleção. E fui com uma seleção mista. E eu lembro que um repórter perguntou para mim: e aí, você está pronto para escrever história? Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: porque você vai ser o primeiro a perder o Sul-Americano. Eu falei: como assim? Nós estamos indo com a seleção brasileira. Talvez, né, com a seleção mista, mas é o Brasil. E quando você bota a camisa do Brasil, você vai para tentar fazer o melhor, né? E eu sei que chegamos na final contra a Argentina, estávamos perdendo de 2-0, 16-10 no terceiro set, e eu lembrei da pergunta do jornalista. Falei: puxa vida, será que a gente... E a gente conseguiu reverter, fomos campeões sul-americanos, tudo com essa garotada. E essa garotada hoje é Cachopa, é Alain, é Flávio, né? Mike. Então, vários jogadores que estão hoje sendo uma realidade, que estavam naquilo ali porque tivemos que arriscar um pouco. Então, assim, mas sabendo da responsabilidade que o Brasil tem que ir sempre bem em todas as competições, né? Renan, a gente está chegando na reta final do programa. Vou fazer primeiro um pedido, né, para nossa diretora, Carolina Castro, para ela já para a próxima semana providenciar mais uns 3 blocos. Não dá para trazer o Renan aqui só com 2 blocos, a resenha é muito boa. Vou pedir para o seu Petrelli ali providenciar mais uns blocos no programa. A gente tem que trazer o Renan de novo, porque muito assunto a gente nem conseguiu abordar. Preparei, Renan, nosso diretor, o Bira, já colocou lado a lado ali, ó, tá lado a lado na tela. Preparei um quiz, umas perguntas aí para ver como é que tá o Renan no nível manezice, o nível já que mora muito tempo em Floripa, para ver. Tainha ou churrasco? Eu sou do churrasco. Se eu falar tainha, eu como, gosto, mas eu sou do churrasco. Praia ou campo? Praia. Tem uma praia preferida na ilha ou em Santa Catarina? A maior parte da minha vida eu morei ali em Jurerê, eu adoro aquele canto ali, Praia de Jurerê, Daniela, tal, e vou também muito lá pro lado leste, né? Pegar um mar um pouco mais agitado. Legal. Jota Quest ou Das Aranha? Ah, Das Aranha, fez, olha, eu tenho um carinho muito grande, porque logo que eu cheguei em Floripa, né, durante muito tempo a gente acompanhou muito, mas sou fã do Jota Quest, amigo deles e curto muito também. Quando vai pescar, é de tarrafa ou com aquela vara de carbono, mega power, com molinete digital, ou é tarrafeiro mesmo? Não pesco. Eu tenho que falar a verdade aqui, certo, né? Tem que ser a verdade. Eu prefiro ficar com uma bola numa rede na areia. Já foi na Ilha do Campeche? Opa, já, legal, muitas vezes. Café ou caldo de cana? Eu adoro caldo de cana. Aí, ó. Adoro. Pastelzinho de siri ou pastel napolitano? De siri, né? De siri, ali na Praia do Forte.
Quando vai no mercado público, para, toma um caldo de cana, conversa com a galera ou passa rápido? Não, para. Ali é parada obrigatória, né? Não vou fazer aqui, porque eu vou acabar esquecendo de alguns parceiros que tem ali, mas ali é fantástico ir passar um final de tarde, ali é muito bom. Eu peço, o telefone tocou, é lógico que está no silencioso, mas às vezes alguns spams conseguem o som, conseguem o áudio. Ó, já pegou o ônibus da UFSC semidireto às 6 da tarde? Não peguei, não peguei. Não. Filme ou série? Tem alguma para indicar? Alguma que te marcou ultimamente ou algum filme? Eu vejo pouca série, né? Mas eu gosto de ver filmes e principalmente de histórias reais. Legal. Então, assim, esses últimos que eu vi sobre Elton John, Elvis Presley, assim, tem muito aprendizado ali. E eu gosto muito de mostrar para meus filhos que o quanto não é fácil a vida. O Elton John mudou até o meu gosto. Eu não curtia muito o som do Elton John. Vi o filme, agora sou fã. Tem algum ídolo no esporte? Vários. Ayrton Senna, claro, né? O primeiro deles. Zico, que está de aniversário essa semana, amanhã. Então, assim, eu tenho vários que eu admiro muito e que tenho um carinho muito grande, assim, pelas pessoas que foram, não só dentro do ambiente, mas o que fizeram fora do esporte também. E na vida? Na vida, meu pai foi a minha maior referência, meus pais, meu pai e minha mãe. Mas meu pai foi um cara que eu recorria a tudo para ele. Tudo. Qualquer tipo de apoio, suporte, orientação. Era o primeiro que eu pegava o telefone e ligava, eram para os meus pais, né? Para o seu Radamés e para a dona Lindair. Para terminar esse quiz, essa vai trazer muitas revelações, né? Você enche o tanque ou abastece 50 pila quando para no posto? Eu encho sempre. Aí, tá certo. Eu encho sempre. Revelações. Renan, legal demais te receber. Quando eu falei que esse programa tinha que ter mais 2 blocos, não falei brincando não, porque a resenha contigo sempre é boa e tem muita história para contar. Cara. Valeu. Legal demais. Valeu, muito bom estar aqui, obrigado. Ó, a gente termina aqui o Conexão ND, mas quinta-feira que vem a gente volta às 10h30 aqui na Record News Santa Catarina, sempre com uma figura interessante, trazendo aquela resenha boa e falando, claro, de esporte. Até semana que vem.